Desliguem Desliguem seus microfones e a gente vai iniciar com a nossa mentoria gratuita de hoje, tanto aqui no Zoom para as alunas do Instituto Levantando Mulheres, como também aqui no Instagram. Sejam todas bem-vindas, um bom dia, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa nessa sexta-feira. E que nesse momento de mentoria, você entenda qual é o seu chamado no reino e aquilo que o Senhor está te chamando. Hoje nós iremos trabalhar com alguns chamados específicos, mas sabemos que são muitos no reino de Deus. Mas a pergunta que eu tenho para vocês hoje é: mentora, terapeuta ou líder? Hoje nós vamos descobrir qual é o seu chamado nessas áreas e o que Deus está queimando em seu coração para que você venha realizar para a glória dele. Então, como descobrir sua função no reino de Deus? Com base bíblica, neurociência e fundamentos da terapia cristã. O chamado, ele vai muito além das nossas dores, da nossa realidade. O chamado, ele vai de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas. Agora mesmo nós estávamos ouvindo um relato da irmã Dáurea, que é uma mulher de Deus que o Senhor tem levantado como pastora, como líder ali em Portugal, e através do Instituto ela vem destravando e realizando um trabalho lindo que é o Florescer ali com mulheres. E ela acabou de comentar que também já estava levando essa palavra de despertamento, né, para outras líderes em outros países, como também a Alemanha. E o que nós entendemos com tudo isso? É que o chamado, ele vai além das nossas dores, além das fronteiras, ele vai além da nossa realidade. Romanos 12, do 6 ao 8, vai dizer que temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. A sua história, a sua dor, seu processo, tudo isso é matéria-prima para Deus usar com propósito. Então, se você estava indagando, triste, angustiada com tudo que você está vivendo, eu preciso te dizer isso. A sua história, a sua dor, o seu processo, tudo isso é matéria-prima para Deus usar com propósito. E eu digo isso com toda a convicção, porque de onde surgiu Amanda Duarte, de onde surgiu o Instituto Levantando Mulheres? Surgiu justamente de dores, traumas, medo e uma promessa que ardia em meu coração. E eu tinha duas escolhas: ou parar, estacionar em tudo aquilo, ou viver algo maior. Pegar a minha história, pegar tudo aquilo que eu já tinha vivido e dizer: eu vou me levantar nisso aqui. E eu vou mostrar para as outras mulheres que nós podemos, sim, ressignificar dores, vencer traumas, avançar, se levantar e impactar o mundo com a nossa história. Nós tivemos um treinamento poderoso nessa quarta-feira, onde um dos príncipes dos pregadores, John Wesley, vai dizer: Senhor, me dá 100 homens que não tenham medo de nada, a não ser medo do pecado, e que não queiram outra coisa a não ser viver o teu chamado, a tua vontade. Eu só preciso desses 100 homens para abalar o mundo. E eu digo isso nessa manhã para vocês: Senhor, eu só preciso de 100 mulheres. 100 mulheres com esse propósito, que não temam a nada, a não ser o pecado. E que elas não tenham outro desejo a não ser viver o teu chamado e fazer a tua vontade. É disso que nós precisamos. Então, a tua história, o teu medo, os seus traumas, todo o seu processo de dor é matéria-prima. Matéria-prima nas mãos de Deus para transformar em testemunho, para transformar em uma história, um legado. Você tem algo impactante nas mãos, mas você só olha com desprezo, com murmuração, com dor, com reclamação. Deus está dizendo: olhe com outra perspectiva, com perspectiva que vem do céu. Vamos lá. Você sabe onde Deus está te posicionando nessa geração? A gente já começa fazendo perguntas reflexivas. Esse também é o papel do terapeuta, é trazer perguntas reflexivas para que você
faça o outro refletir e ele tenha uma resposta sólida sem que você entregue a ele. Então, a primeira pergunta é: você sabe onde Deus está te posicionando nessa geração? Você já sentiu que carrega algo, mas não sabe nomear? Eu estou sentindo algo, Deus está me chamando para algo específico, Deus está me levantando numa área. Eu ainda não sei explicar, não sei nomear, mas você está sentindo. Então, isso já é resposta de Deus. O que é ser uma mentora no reino? A gente vai falar sobre mentoras, porque muitas mulheres elas são mentoras na sua casa, no seu lar, na sua família, para as mulheres que elas lideram e elas ainda não perceberam que elas têm esse potencial, essa chamada, esse propósito. Eu costumo dizer, e eu quero deixar bem claro, que o nosso primeiro chamado é pregar o evangelho, é pregar a palavra, é o id, né? Ide por todo mundo. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito aqui na Terra. Então não faz sentido uma mulher ainda dizer que não sabe qual é o seu chamado. Não, você se levanta para pregar a palavra de Deus, para ganhar almas, para testemunhar, para ser testemunha de Cristo aqui na Terra. E Deus, ele vai te capacitar com dons, talentos e ele vai te chamar para outras áreas da sua vida. Eu digo isso porque chegou uma época da minha vida, quando eu me tornei mentora, eu não sabia o que era ainda. Eu não tinha noção da proporção, do como era, qual era o posicionamento, mas algo queimava no meu coração. E eu recebo muitas mulheres assim. Eu recebo muitas mulheres que dizem assim: Amanda, eu tô com algo queimando, eu quero ser terapeuta e está queimando dentro de mim. Eu não sei por onde começar, mas está queimando. Então, quando vem do céu é assim, às vezes você nem sabe o que vai fazer ainda, mas Deus já começa a te dar o chamado e começa a queimar no seu coração e você só obedece. Eu acabei de receber uma pergunta que é: como a gente vai saber qual é o nosso chamado? Olha só, eu ensino isso aqui no Instituto Levantando Mulheres para que as mulheres tenham clareza. O seu chamado eu já sei, e eu já sei qual é o meu também. O nosso chamado é pregar a palavra do Senhor. Não pregar em púlpitos, pregar para pessoas. Porque quando Cristo disse ir e pregar o evangelho, ele disse que era para pregar a criatura. Então não é o lugar. Não é uma igreja, não é o púlpito, não é o congresso, não. O nosso chamado é pregar a palavra de Deus em tempo e em fora de tempo, é ganhar almas. O nosso chamado é ganhar almas para Cristo. Pronto, acabou, certo? Esse é o nosso chamado. Agora, quando você se levanta para obedecer esse chamado, aí sim o Senhor vai te mostrar. Vai te mostrar que ele quer muito além, que ele tem muito mais para a sua vida. Como eu falei para vocês aqui, o meu desejo sempre foi pregar a palavra de Deus, sempre foi ganhar almas, independente do ambiente onde eu estaria. E hoje eu ocupo várias funções no reino, entre ser esposa de pastor, líder de mulheres, ministério infantil, jovens, aconselhamento, casais, ministério louvor, palestra, pregações, mentoria, sou terapeuta, agora formo terapeutas, formo líderes. Então, é um chamado diversificado, mas que iniciou na obediência do ID. Então, qual é o meu chamado? O seu chamado é pregar o evangelho e ganhar almas para Cristo. E quando você se dispõe a obedecer esse chamado, o Senhor te levanta em outras áreas. Por isso que eu estou falando aqui agora da mentora. A mentora também é um chamado, mas é um chamado que já vem depois que você se dispõe a obedecer o ID. E eu me lembro que chegou uma época da minha vida que ardia no meu coração o desejo, mentora. O Senhor começou a falar comigo, mentora, mentora. E eu falei, meu Deus, como assim mentora? Como assim mentora? E eu não entendia. A paz do Senhor, minhas irmãs, que Deus abençoe, sejam bem-vindas. E eu não entendia, como assim, Senhor, mentora? E eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a entender que era um valor muito alto, né? O investimento para você fazer uma formação de mentoria, para você se especializar em uma área. E aí eu comecei na terapia, porque eu me apaixonei.
comecei a me aprofundar na terapia, comecei com a minha mentoria, que até hoje é Levantando Mulheres, foi o nome que o Senhor nos deu, e eu recebi o direcionamento dele desde o início, e aí eu fui estruturando. Então, meu primeiro trabalho no digital não foi só atuar como terapeuta, mas como mentora. E hoje eu trago para vocês que a mentora no reino, não no mundo secular, porque vocês não se apeguem, né? Não se apeguem a tudo que é propagado pelo mundo secular. Vocês devem buscar em Deus a sua profissão, o seu chamado, que vai glorificar a Deus e não tem a ver com o que o mundo, né, com o que o secular está vendendo, está propagando. Então, a mentora no reino, ela é o quê? É uma mulher que discipula com sabedoria e experiência. Preste atenção, olha só. Talvez você me vê como mentora, você vê outras mulheres e você acha que mentora é sobre blazer, é sobre diplomas, e não é. A mentora no reino é justamente isso aqui. É uma mulher que discipula com sabedoria e experiência. É uma mulher que discipula com sabedoria e experiência. Ela ensina outras a enxergarem sua identidade, chamados e passos. É justamente o que vocês estão vivendo aqui. Nós estamos direcionando vocês a enxergarem a sua identidade. Primeira coisa que a gente trabalha no Instituto Levantando Mulheres é a identidade de filha de cada uma. Porque se você não sabe quem você é, você não vai saber chamado nenhum. Então, primeiro a gente começa a mostrar a você a sua identidade, o seu chamado e os passos, né? Todos os passos que você vai ter para isso. Então, usa a palavra de Deus como base e a escuta como ferramenta de construção. Então, essa é a mentora no reino. Então, você está sendo chamada, forjada pelo Senhor para ser uma mentora e você não sabia. Você acreditava que era algo muito maior. E eu digo para vocês, não se apeguem à visão secular de mentoras de alto ticket, né? Mentoras de high ticket, mentora de marketing, mentora empresarial. Não, o Senhor está chamando aqui mentoras no reino. Deus está falando com mentoras do reino. Talvez o Senhor está te levantando como mentora no seu negócio. Deus quer te levantar como mentora no lugar onde você já ocupa, no lugar onde você já trabalha, ser mentora daquelas mulheres. Mas trazer para elas uma verdade bíblica. Quantas mulheres eu conheço que são nutricionistas, são terapeutas, são new designers, cabeleireiras. Então, nisso tudo, em todas essas áreas que você ocupa, você pode sim estar sendo uma mentora na sua área profissional, mas também uma mentora do reino, que vai discipular com sabedoria e experiência, que vai fazer com que as outras enxerguem a sua identidade, o seu chamado e cada passo. E cada passo. E você vai usar a palavra de Deus como base e escuta como ferramenta de construção. Deus pode estar te dando apenas uma mulher para você ser mentora. Alguém aí que você vai evangelizar, que você vai ganhar para Cristo, alguém que você está discipulando. Você vai ser mentora no reino. Você vai ser mentora dessa mulher, mentora dessa jovem, mentora desse adolescente. Então, abre os teus olhos, entenda com discernimento aquilo que o céu está declarando e derramando sobre a sua vida. Eu acabei de receber outra pergunta. Como a gente sabe qual é o nosso propósito? É justamente sobre como eu disse sobre o chamado. Comece obedecendo o chamado inicial, que é ganhar almas. Depois que você começa a obedecer a Deus, Deus vai te revelar todos os seus propósitos. Não tem fórmula mágica. A obediência, ela vai revelar todos os planos de Deus para a sua vida, certo? Então, se você quer se aprofundar mais sobre isso, nos procure no Instituto Levantando Mulheres. Nós vamos te dar todo o suporte necessário para o seu propósito. Mas, respondendo a sua pergunta de forma clara e objetiva, é justamente isso. Obedeça ao seu chamado de ganhar almas, de se dispor, de servir, de ser obediente, de ser humilde e quebrantada aos pés do Senhor como Maria, e Deus vai revelar qual é o seu propósito, qual é o chamado específico que Ele tem para a sua vida. Pode começar dessa forma, que essa é a chave para você entender tudo aquilo que Deus tem para a sua vida.
é sempre pelo caminho da obediência, da prontidão. Timóteo 2,2 vai dizer: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem outros. O apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo: olha, aquilo que você aprendeu de mim, entre muitas testemunhas, todos ouviram que eu ensinei, como eu discipulei, como eu fui seu mentor, Timóteo. Você ouviu e agora você confia a homens fiéis. Você também vai ser mentor, você também vai discipular esses homens, para que eles venham ensinar a outros. É como John Wesley vai falar para o Senhor: me dá 100 homens. Eu só preciso de 100 homens para abalar o mundo. Então, do mesmo jeito somos nós. Nós não podemos pegar o nosso conhecimento e engavetar. Só eu sei, só eu lidero, só eu ministro, só eu profetizo, só eu sou mentora. Não. A gente vai ensinar os outros, a gente vai discipular, a gente vai mentorear. Esse é o nosso propósito. Deus não nos chamou para engavetar nada. Muito pelo contrário, nos chamou para sermos multiplicadoras de talentos. E eu quero mostrar para vocês sinais de que você é uma mentora no reino. Vou te apresentar alguns sinais, certo? Vamos lá. Voltando aqui. Bom dia, paz do Senhor, minhas irmãs, sejam bem-vindas. Vamos lá. Qual é o seu chamado no reino? E eu vou ensinar para vocês agora a trazer alguns sinais de que você é uma mentora. Primeiro sinal: pessoas procuram você para se aconselhar. As pessoas se dirigem a você pedindo ajuda, pedindo um aconselhamento. Esse é o primeiro sinal de que você está sendo chamada pelo Senhor para ser uma mentora no reino. Você ama ensinar, discipular e desenvolver pessoas? Se você ama, isso é outro sinal de que você é uma mentora. Por exemplo, as pessoas perguntam: Amanda, como você aguenta? Eu digo: olha, eu não aguento, eu amo fazer isso. Eu amo ouvir pessoas, eu amo aconselhar, eu amo discipular. Eu amo pessoas. E esse é o principal ponto. Se você não gosta de conversar, se você não gosta de aconselhar, se você se irrita com cada mensagem que recebe, com cada pergunta que alguém faz, você não está pronta. Você não foi chamada para ser uma mentora no reino e muito menos uma líder. E a gente nem chegou nessa parte ainda. Por quê? Porque o líder, ele precisa amar pessoas, ele precisa amar o discipulado, ele precisa amar fazer discípulos. Então, se você é uma pessoa insuportável e tem dificuldades em relacionamentos com os outros, você não é apta. Você já para por aqui, você não é apta, certo? Para você ser uma mentora, para você ser uma líder, alguém levantada pelo Senhor para cuidar de outras, você tem que amar ensinar. Você tem que amar discipular. Você tem que amar desenvolver pessoas. Eu amo receber uma pessoa complicada. Eu amo desenvolver alguém que todo mundo olha e diz: isso aí não serve para nada. Eu digo: não, aqui vai ter jeito, aqui você vai ter jeito, aqui você vai andar, aqui você vai se desenvolver. Esse é o meu propósito, é algo que vem dentro de mim. Todas as vezes, desde a minha infância, na escola, eu sempre fui aquela menina que é quieta, né? Aquela aluna comportada, boas notas, exemplar e tudo mais. Mas eu sempre gostava de ajudar as pessoas, aqueles alunos rebeldes. Eu sou apaixonada pela inclusão social, então sempre quando tinha algum aluno com alguma condição, eu me aproximava, eu ajudava, dava suporte. Hoje eu também tenho cursos na área de educação especial, Libras, porque eu sempre fui apaixonada por ensinar, ajudar, acolher e cuidar das pessoas.
Então, é algo que veio desde cedo, desde a infância. Então, se você quer ser uma mentora, se você quer ser uma líder, você precisa amar pessoas. Você precisa amar o discipulado. Você precisa ter o desejo de desenvolver pessoas. Você precisa ter essa sede, sabe? De olhar para uma pessoa e transformar ela e dizer quem era eu antes de Amanda e quem sou eu hoje. Essa é a transformação que eu busco nas pessoas. É de trazer um diferencial, é de deixar um legado. E aí você precisa meditar sobre isso nessa manhã. Por isso que é tão importante ter essa mentoria para que você descubra qual é o seu chamado no reino. Bem-vinda, minhas irmãs. Deus abençoe. Vamos continuar. Então, olha só, você tem facilidade em transformar confusão em clareza? É outra característica da mentora do reino. É a habilidade que ela tem em resolver conflitos. A estratégia espiritual, o discernimento. Ela é apaziguadora, ela sabe resolver, ela sabe liderar. Assim como Abigail, uma mulher simples dentro do seu lar, que era oprimida pelo seu marido Nabal, mas quando ela recebe a notícia que Davi iria lhe matar Nabal e toda a sua casa, ela desce, e ela desce com uma estratégia. Então, Abigail é um exemplo perfeito de uma mulher que tem facilidade em transformar confusão em clareza. E essa é uma característica da mulher que é chamada por Deus para ser mentora no reino, certo? Então, esses são os sinais. Eu vou recapitular aqui rapidinho, mas eu vou ler um comentário aqui no Instagram que diz: eu tenho TDAH e autismo nível 1. Algumas pessoas falam que eu não tenho capacidade de servir a Deus. Muito pelo contrário. Nenhuma condição sua vai te impedir de servir a Deus. Não importa se você tem TDAH, se tem autismo ou qual o nível é. Você foi criada por Deus, você é filha do rei e não se preocupe com o que as pessoas dizem sobre você. Porque o que os outros dizem nunca é a sua realidade e nem você deve aceitar isso. Você deve aceitar o que Deus tem para a sua vida. Você é chamada pelo Senhor, independente da sua condição. Você tem sim capacidade não só de servir a Deus, mas de ganhar almas para o reino, de ser uma mentora, de ser uma líder, de ser alguém chamada pelo Senhor. Nem se preocupe, o que você precisa é filtrar aquilo que você vai ouvir. O que você precisa é tratar a sua mentalidade, destravar justamente para que você não fique presa nessas crenças limitantes, nesse ambiente de escassez, de muitos comentários tóxicos dizendo que você não tem capacidade de algo. Na verdade, você pode tudo em Deus. Então, eu quero deixar isso aqui bem claro. E que nessa manhã eu esteja pausando essa mentoria gratuita justamente para dizer para você que você tem sim capacidade, não só de servir a Deus, mas de também ganhar almas para o reino e de ser uma mentora, de ser uma pregadora, terapeuta, aquilo que você quiser ser. O céu te habilita, o céu te capacita. E não é o TDAH, o autismo ou o grau de autismo que você tem que vai te impedir de viver isso. Muito pelo contrário. Quando o Senhor nos chama, Ele nos levanta. É o céu quem nos capacita. Não é a nossa capacidade, não são os meus diplomas, não são as minhas formações. Antes de eu receber tudo isso, já tinha uma unção sobre a minha vida. E foi essa unção que me trouxe até aqui. Então, não se preocupe. Apenas olhe para o alvo que é Cristo, avance. Você tem total capacidade de servir a Deus e de viver o seu chamado. E como eu falei desde o início, o seu chamado ele começa com um desejo de ganhar almas para o reino. E aí o Senhor vai te mostrar tudo aquilo que você tem capacidade de fazer. E pode ter certeza que tem alguém aqui que acredita em você. Não só eu, mas todo o exército de mulheres que nós temos aqui no Instituto, Levantando Mulheres. Nós acreditamos na sua capacidade de viver o seu chamado sem medo. Vamos voltar? Recapitulando, o que é uma mentora do reino? E quais são os sinais que provam isso? Sinais de que pessoas procuram você para pedir conselhos. Você ama ensinar,
discipular e desenvolver pessoas. Você tem a facilidade em transformar confusão em clareza. Se você tem essas características, se isso faz parte da sua personalidade e você faz tudo isso com facilidade, com prazer, com honra, isso não é pesado, então sim, você está sendo chamada pelo Senhor, levantada por Ele para ser uma mentora no reino. E agora nós iremos falar não só de mentoras, mas também de terapeutas. Eu creio que nós temos terapeutas aqui no Instagram, terapeutas aqui no Instituto Levantando Mulheres, alunas que já estão na nossa formação, mas existem muitas que o Senhor está chamando para ser uma terapeuta cristã e elas ainda não entenderam ou estão resistindo a esse chamado. Então agora você vai entender como ser uma terapeuta no reino. Uma mulher que acolhe, trata e caminha com outras em seus processos de cura emocional, espiritual e mentora. E mental, na verdade. Então, sim, tem muitas mulheres que são chamadas pelo Senhor para serem terapeutas cristãs. Por quê? Porque a igreja, ela cuida do espiritual. Mas muitas igrejas esquecem de tratar a alma, o emocional, a mentalidade. Então, não só na igreja, mas fora da igreja, muitas pessoas precisam de terapeutas com fundamentos bíblicos e não encontram. Então, por isso a importância de termos terapeutas cristãs. E às vezes você está aí, você está aqui e o Senhor está te chamando para isso. Não é uma profissão, é um chamado. É muito além de uma profissão. Então, se você acolhe, se você trata, se você caminha com essas pessoas e acompanha elas em processos de cura emocional, espiritual e mental, o Senhor está também te chamando para ser uma terapeuta cristã no seu reino. Unisciência, você quer unisciência, princípios bíblicos, você quer mais, você quer mergulhar em conhecimento, você quer ter mais estratégias, você quer se desenvolver, você entende que o que você tem ainda é pouco, você quer passar mais. Então, sim, o Senhor está te chamando para ser uma terapeuta cristã. Se você quer atuar com ética, sensibilidade espiritual e técnica, Deus está te chamando para essa área. E eu preciso te dizer, não é sobre dinheiro, não é sobre o financeiro, é sobre um chamado, é sobre vidas que precisam de você, é sobre a profissão no mundo secular, que muitas das vezes não tem fundamento bíblico, não tem clareza, não tem discernimento, e as mulheres não são tratadas emocionalmente. Muitas pessoas procuram profissionais na área da saúde mental e não recebem ajuda. Por quê? Porque não tem fundamento bíblico. Então, isso é muito importante. O terapeuta cristão, ele tem a ciência, ele tem a base bíblica e ele tem o discernimento espiritual. Eu posso dividir com vocês que eu atendo ainda sou terapeuta em casos individuais, atendo como mentora também, e alguns casos específicos eu trabalho. E posso dizer para você que essa semana eu já recebi 2 casos de mulheres que estavam, sim, com ansiedade, com transtornos, com alguns sintomas de ansiedade, depressão, mas que na verdade eram espirituais. E aí o terapeuta cristão, ele precisa ter discernimento para saber quando um exercício vai resolver, quando é o conhecimento científico que vai resolver e quando você vai trazer algo relacionado ao espiritual, a batalha espiritual, algo que você venha ter discernimento e dar direcionamento. Então, quando alguém te procurar, ela vai receber clareza, ela vai receber suporte, porque além de você ter conhecimento científico e bíblico, você tem discernimento para guiar e dizer isso aqui é espiritual. E muitas das vezes o espiritual afeta o nosso cérebro. Muitas das vezes o espiritual vai dominar todo o nosso ser, vai entrar nas áreas da nossa alma, vai afetar tudo isso, e aí fica aquela confusão emocional. E quando a pessoa chega para você, você fica, e agora o que eu faço? Você vai ter que ter discernimento, você vai ter que ter clareza, você vai ter que ter posicionamento para entender e solucionar aquele caso. Então, por que que as pessoas continuam comigo, encerram muitas das vezes os seus pacotes terapêuticos e elas continuam, porque elas encontram direcionamento
bíblico, científico e espiritual. Esse é o diferencial da nossa formação. E é por isso que nós temos esse propósito de formar terapeutas cristãs nessa área, justamente para ser algo completo. Isaías 61, do 1 ao 3, vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar os quebrantados de coração. A neurociência aplicada à cura emocional vai dizer que o acolhimento, ele reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando você acolhe alguém, quando você abraça alguém, quando você entende o outro sem julgar, quando você acolhe, na neurociência, você está indo diretamente no emocional dessa pessoa e ali você está reduzindo o cortisol, que é justamente o hormônio de estresse no cérebro. Então, a terapia como escutativa e afirmações bíblicas, ela transforma padrões de pensamentos. Outra área que nós atuamos, nos pensamentos, reprogramação mental. Eu ensino aqui desde o início, as alunas quando chegam aqui no Instituto, a primeira coisa que vocês aprendem é reprogramar a mente. Se não reprogramar a mente para pensar aquilo que Deus tem para você, você não vai conseguir avançar, porque a sua mente ainda está totalmente debilitada com os pensamentos, com crenças limitantes, com insegurança, com palavras negativas que você ouviu, com comentários tóxicos, muitas das vezes de pessoas próximas a você. Então, a gente precisa reprogramar a mente. Você precisa reprogramar a sua mente e você precisa ter a habilidade de passar exercícios com base bíblica para que as pessoas que lhe procuram, que lhe pedem ajuda, também consigam ter essa capacidade de reprogramação mental. E agora eu quero tratar com vocês o que é ser uma líder no reino. O que é ser uma líder cristã? É alguém que inspira, direciona e influencia com responsabilidade espiritual. Então, olha só, vê se você se identifica. Uma líder cristã é alguém que inspira, direciona e influencia com responsabilidade espiritual. O que você influencia nas mulheres à sua volta? Você influencia a pintar o cabelo? Você influencia a comprar vários produtos de beleza desnecessário? Você só influencia sobre coisas supérfluas, fúteis, medíocres? Ou você influencia essas mulheres a orar, a buscar a Deus, a se levantar, a estudar, a fazer um devocional, a procurar um conhecimento bíblico, um direcionamento? Você influencia essas mulheres a se levantarem no reino com posicionamento e autoridade? Como você tem inspirado alguém? Então você precisa se perguntar sobre isso, porque às vezes a gente é cheia de cargos, cheias de nomenclaturas, né? Cheias de cargos na liderança, mas na verdade a gente não está liderando. A gente só está influenciando para ser alguém fraco espiritualmente, alguém apegado ao mundo material, alguém apegado a coisas supérfluas. Então, minha irmã, eu preciso te dizer, isso não é liderança. Uma líder cristã não tem esse papel. Ela não tem essa postura. Muito pelo contrário, ela inspira, direciona e influencia com responsabilidade espiritual. Responsabilidade espiritual. Vocês percebem no meu Instagram, eu não posto tudo, não posto toda a minha vida. Eu não trago meu pessoal ali no Instagram. Por quê? Porque eu quero influenciar, mas influenciar de forma positiva. Eu quero trazer algo que edifique. Eu quero trazer para as mulheres que elas podem se levantar, viver o seu chamado, viver o seu propósito sem medo. Eu mostro para elas a minha história, mas não mostro a minha privacidade. Eu mostro para elas os meus medos, as minhas dores. Eu mostro que eu me levantei, que hoje eu vivo o meu chamado, mas eu não mostro a minha vida íntima, porque eu estou preocupada em direcionar e influenciar com responsabilidade espiritual. Eu mostro para elas que praticamente todo final de semana eu tenho uma agenda de pregações, palestras, e minha agenda só, graças a Deus, ela só não é mais cheia, porque eu abdico para fazer parte da minha igreja local. Então, nos domingos, eu não aceito convites. Eu só deixo apenas o sábado para a agenda. Por quê? Porque é o único dia que na minha igreja local nós não costumamos ter
uma programação fixa. Então, eu tiro os sábados para cumprir as minhas agendas. O domingo, eu sou totalmente entregue à minha igreja. Durante a semana, é a minha igreja local, é a minha família, é o meu trabalho. E eu posto isso, eu mostro isso para vocês, porque eu sei que isso tem responsabilidade espiritual. Porque eu sei que nisso eu vou estar influenciando vocês. Então, isso é muito necessário, tá? Meu esposo acabou de entrar aqui na live. E ele sabe disso, ele é meu pastor e nós temos esse combinado. Nos domingos eu não saio da minha igreja local. A não ser se for algo muito urgente, se for algo que o Senhor me direcione e eu tenha a bênção dele, aí sim ele me libera. Mas caso contrário, eu não aceito. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade, eu tenho compromisso, porque eu sou uma líder na minha igreja local. Não é apenas porque eu sou esposa do pastor. Não, é porque eu tenho responsabilidades ali. É porque eu tenho um compromisso. Então, me levanto todas as manhãs dos domingos. A partir das 7 horas da manhã, eu já estou de pé. Tem toda aquela questão de preparar uma mesa, de fazer um café, estudar a lição, ir para a escola bíblica. Essa é a minha rotina no domingo. E eu não troco, eu não abro mão disso. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade. Tenho uma responsabilidade que é espiritual, que é de direcionar e influenciar mulheres. Eu trago essa questão da mesa, mostrando para as mulheres que não importam o quanto a nossa vida seja corrida. Você precisa de tempo para parar, para fazer o café, para organizar a sua mesa, preparar ali um café, tirar ali aquele pão da sacola, colocar numa cesta, tirar ali tudo que você poderia estar jogado sobre a mesa e organizar, porque eu procuro mostrar que a excelência, ela vem do nosso lar, ela vem da nossa casa. Não adianta eu querer ser líder na igreja e ter uma casa desorganizada. Não adianta eu querer ser líder na igreja e não começar o ministério no meu lar. Então, nós precisamos ter essa clareza. O que é ser uma líder no reino? Ela serve primeiro e depois ela vai liderar. Ela conduz com autoridade, discernimento e visão clara. Ela se posiciona, ela não tem a síndrome da boazinha. Cuidado, cuidado com isso. Eu, por ser filha mais velha, então sempre ter aquela pressão, né, psicológica de sempre acertar, de sempre ser responsável, de sempre cuidar de todo mundo. Então eu acabei tendo essa crise, né, na verdade não crise, né, essa síndrome da boazinha, de sempre querer agradar, de sempre querer colocar tudo no lugar, de sempre ser boa para todo mundo. E eu não tive nenhuma colheita benéfica com isso, não. Porque isso é uma síndrome. Isso é algo que precisa ser tratado. Eu precisei me cuidar. Eu precisei me posicionar com autoridade, discernimento e clareza. Então, hoje, eu não tenho mais essa preocupação de agradar todo mundo. De agradar toda a minha liderança. De ser sempre a boazinha, de fazer tudo que todo mundo quer. Você não consegue, eu não consigo. A gente se sobrecarrega. A gente se desgasta emocionalmente. Então, a líder no reino, ela não vai agradar todo mundo. Muito pelo contrário, ela vai conduzir com autoridade, mas é a autoridade sem autoritarismo, certo? É a autoridade sem soberba. É a autoridade com discernimento e visão clara. Você vai servir primeiro para depois liderar. Ninguém começa liderando. Todo mundo tem que começar com a vassoura, é com o rodo na mão, é com o pano de chão limpando lá a igreja. Se você acha, eu quero ser líder, e eu quero pregar, quero palestrar, eu quero mandar nas pessoas. Você está errada, isso não é bíblico. Liderar é servir. E quem nos ensinou isso foi o próprio Jesus, com a bacia e a toalha, lavando os pés dos discípulos, tá? Então, vocês, cuidado com a ideia equivocada que vocês têm de liderança. Ser uma líder no reino de Deus é começar servindo, é aprender com Jesus. É quando os discípulos pensam que ele vai ali querer receber uma cerimônia de exaltação, ele diz: não, eu preciso servir a vocês. Eu vou lavar os pés de vocês. Essa palavra tem ardido no meu coração, porque quanto mais o Senhor tem me trazido aqui, tem nos colocado em posições que para a glória dele tem sido elevada, eu digo, eu preciso pegar a bacia e a toalha. Eu preciso pegar a vassoura na minha igreja. Eu preciso pegar o rodo. E o domingo é justamente para isso. É o dia que eu sirvo na minha igreja local. Então, eu acordo logo cedo e a gente está lá.
a gente está junto na escola bíblica, a gente limpa a igreja junto com toda a nossa liderança, com toda a nossa equipe de apoio, a gente almoça junto com os nossos irmãos, a gente volta para casa, que é em outra cidade, e à noite a gente está lá de novo. Então, o domingo eu tiro para servir. Servir a minha igreja local e servir com a vassoura na mão. É servir. Então, entenda que esse é o maior legado de liderança que você pode deixar. E que se você é uma líder no reino de Deus, o seu maior desejo é servir. Não é de liderar, não é de impor, não é de delegar, não. É de servir. É de estar ali, de mostrar para aquelas pessoas que o reino de Deus, ele começa com a bacia e a toalha, assim como Jesus deixou esse exemplo para os seus discípulos. E eu quero trazer algo mais profundo para você que é líder aqui. Você precisa estar com a bacia e com a toalha todos os dias. Amanda, eu vou estar todos os dias lavando os pés dos meus irmãos? Lavar os pés dos seus irmãos também é perdoar, também é acolher, também é abraçar. É não responder mal, é não tratar com ignorância, é saber que o outro está errado, mas você respirar e trazer uma palavra de direcionamento, uma palavra de amor, uma palavra com clareza. Isso é servir, isso é ser líder. E se você tem essas características, você está apta para ser uma líder no reino de Deus. Se você está preocupada com a bacia e a toalha, que você vai lavar os pés dos seus irmãos, você está apta para servir e para ser uma líder. Mas se você só está preocupada com congressos, com eventos, com liderar, com ter multidões de pessoas te aplaudindo, desculpa, tá? Mas isso aqui não é para você. Provérbios 31, 25 vai dizer: ela é forte e digna, não tem medo do futuro. Outra característica de uma líder, ela não tem medo do futuro. Se ela for ter medo do futuro, ela vai liderar uma equipe ansiosa. Se você é uma líder chamada pelo Senhor e você está o tempo todo mostrando que você está com medo de tudo, medo do amanhã, medo do que vai acontecer, será que o dinheiro vai dar? Será que o congresso vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? Será que eu vou estar bem? Será que eu vou ter saúde? Será que... Para com isso. Para com esse medo excessivo do futuro. Para com essa ansiedade. Se você tem esse comportamento, você vai discipular pessoas nessa mesma linha de raciocínio. Então, você precisa ser alguém forte e digna e que não tenha medo do futuro. Ai, Amanda, mas como é que eu não vou ter medo do futuro? Não vai, porque o seu Deus já está lá. Apocalipse é o último livro da Bíblia, meu amor. E lá está escrito, já deu tudo certo. Nós temos uma cidade santa para morar. As ruas são de ouro, os muros de cristais. E o próprio Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Vocês não ficarão órfãos. Vocês têm o Consolador. E eu digo uma coisa, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então ele disse, ó, eu estou com vocês, estou fechado com vocês. Para que ter medo do futuro? Para que ter medo? Deus já está lá, Deus já está no seu futuro. Então, uma mulher que se levanta como líder nesse tempo, ela precisa ter isso como um fundamento. Ela tem que ser forte, ela tem que ser digna e ela não pode ter medo do futuro. Ela não pode ser uma líder ansiosa. Se você é ansiosa, você vai reproduzir uma liderança ansiosa. E nós estamos aqui justamente para descobrir o nosso chamado entre mentora, líder ou terapeuta. Então, em todas essas profissões, esses chamados, nós não podemos viver de forma ansiosa, muito pelo contrário. Nós precisamos ter a capacidade e o discernimento e a clareza espiritual de direcionar pessoas ansiosas. Então, quais são os sinais de que você é uma líder? Você se incomoda com a injustiça e desordem. É isso que eu falo. Uma mulher desorganizada, ela não prospera. E se você não organiza a sua casa, você não vai organizar uma liderança. Então, você precisa justamente ter isso para ser uma líder. Se incomodar com a injustiça e com a desordem. Você consegue enxergar caminhos quando os outros só veem problemas. Outra coisa que você precisa ter. Você não precisa ser a pessoa do problema. Não. A minha líder só vê problema. Não, minha irmã, me ajuda. Você é a que vai dar solução. Você é a que vai ter a chave. Você é a que vai ter o direcionamento. Ai, Amanda, eu vou ser perfeita? Não, você vai ser segura. Você vai ser
posicionada com discernimento e clareza. Você vai ser a pessoa que todo mundo vai procurar para um direcionamento bíblico. Se você não tem isso e não quer ter, então sim, você não tem como ser uma mentora, uma líder ou uma terapeuta. Porque é isso que nós exercemos aqui. É para isso que somos procuradas. É justamente para enxergar caminhos quando os outros só veem problemas. Eu atendi essa semana um casal na terapia e eu olhei para eles e falei, olha, todos os problemas de vocês são muito fáceis. Se vocês quiserem direcionamento bíblico e se comprometerem em mudar, em amar o outro, a gente resolve tudo isso. Porque eu, como terapeuta, como mentora, como especialista nessa área de relacionamentos, eu não posso chegar e dizer, olha, tá complicada a vida de vocês. Não, jamais. Digo, peraí, tem solução. Eu vejo direcionamento, eu vejo um caminho, porque o meu Deus, ele tem caminho no deserto. E ele tem rios em lugares áridos. É isso que declara Isaías 43. Então, como é que eu vou chegar para uma aluna, para uma mentoreada, para um casal onde eu aplico terapia, onde eu exerço a minha profissão e eu vou dizer, ah, tá complicado, ah, tá difícil. Não tá, tem solução, eu tenho caminhos. Eu tenho direcionamento para você. Você quer? Tá pronta? Vai se comprometer? A primeira coisa, quando eu recebo pessoas na mentoria, no Instituto Levantando Mulheres, recebo líderes querendo destravar, eu pergunto a elas: você se compromete? Você tem tempo? Você tem responsabilidade? Porque o que me trouxe aqui foi o meu comprometimento. Foi acreditar no meu chamado, mas foi o comprometimento, foi abrir mão de sair, abrir mão de passear, abrir mão de comprar sapato, de comprar bolsa e investir em mentoria, investir em cursos, investir em material, investir em plataforma. Eu abri mão. Eu tive que abdicar de coisas que eu gostava, mas que eu entendi que não eram relevantes, porque aquilo que ardia dentro de mim era maior. E eu disse, eu vou abdicar disso aqui agora, porque eu sei que lá na frente eu vou colher. Eu, como terapeuta, não aconselho ninguém a passar noites acordada. Isso é errado. Isso prejudica a sua saúde mental. Mas para chegar até aqui, eu sim tive que renunciar algumas noites de sono e passava ali a noite em frente ao notebook, trabalhando, preparando material, organizando, até ter uma estrutura. Então, eu costumo dizer que ninguém resiste a 12 horas de trabalho, mas isso não é sobre você passar a noite acordada, porque isso não faz bem para a sua saúde. Isso não é sobre você passar todo o seu tempo trabalhando, não. É sobre você ter constância. É sobre você ter comprometimento com aquilo que Deus liberou sobre você. Ah, não, eu tenho um projeto, eu tenho um grupo e eu ajudo mulheres. Com que frequência você faz isso? Uma vez no mês, quando eu estou bem, quando eu lembro, quando eu tenho tempo. Não, sem comprometimento não tem crescimento. Sem plantação, regação, não tem colheita. Você precisa se comprometer. Você acha que aquelas mulheres só vai precisar de você uma vez no mês? Você acha que aquelas mulheres vai ter você como referência se você só lembrar dela uma vez no mês? Você tem que estar ali, você tem que estar pronta. Eu digo para vocês, eu vou testemunhar algo aqui porque eu sei que vai edificar a vida de vocês. Eu estava segunda-feira muito feliz com tudo que nós que temos vivido aqui, certo? Eu fui dormir no domingo feliz, maravilhada, porque a gente conseguiu a parceria com a faculdade. O curso da terapia cristã integrativa é agora um curso reconhecido pelo MEC, pela faculdade, é um curso de extensão. As pessoas que fazem faculdade vão poder usar o meu curso como aulas extracurriculares, então isso ajuda também quem está fazendo alguma formação. Então, tudo isso para mim foi um presente, foi uma realização muito grande. Então, quando eu criei toda a estratégia de marketing e lancei isso no Instagram na segunda-feira, foi uma demanda muito grande de alunas entrando, mulheres querendo informações, mulheres querendo entrar. Então, assim, toda a minha meta da semana eu bati na terça-feira. Dizer para vocês, para a glória de Deus. Todas as semanas eu tenho uma meta específica e eu consegui bater essa meta na segunda-feira. A gente dobrou o número de alunas. Então eu estava muito feliz com isso. Fui dormir maravilhada. E eu tive um sonho. E o sonho era
próprio Deus falava assim comigo. Eu ouvi uma voz, e era a voz de Deus, não aparecia nenhuma pessoa específica nesse sonho. E o Senhor falava assim: vocês podem frutificar em meio à dor. Há frutos também na dor. E aí eu dizia assim: eu não tô entendendo, eu não tô sentindo dor. Eu tava bem, eu tava feliz. Falei: como assim Deus tá falando isso comigo? Eu até parei assim bem devagar, que é para lembrar especificamente, para ser bem direta, bem clara. Eu falo isso com muito temor. E aí eu falei: Senhor, como assim frutificar? Como dar frutos na dor? Eu não tô sentindo dor, eu tô muito bem. E quando eu acordei, olhem só, o Senhor disse assim: você vai falar esse sonho e levar uma palavra lá no grupo gratuito, que é o Mulheres de Pé, que é o meu movimento gratuito, onde eu ajudo mulheres com devocionais, exercícios terapêuticos, onde a gente dá suporte a essas mulheres que ainda não podem investir no Instituto Levantando Mulheres. E eu tenho um propósito com o Senhor que eu digo: nenhuma mulher que vem até a mim, eu deixo ela voltar sem direcionamento. Eu ajudo de alguma forma. Quem já me procurou sabe. Ninguém volta sem direcionamento. Todo mundo recebe uma palavra, recebe oração, recebe um louvor, recebe exercício. Não me pagam. Eu faço isso de forma voluntária e eu não estou preocupada com isso, porque eu sei que o céu tem mais. E o céu tem me recompensado de uma forma absurda. E é isso que importa para mim. Então, o Senhor disse assim: é naquele grupo. Eu falei: mas Senhor, no grupo gratuito, é lá que eu vou falar do sonho? É lá. Eu fui lá, falei do sonho em áudios, preparei um estudo e mandei. E no estudo eu falava sobre gerar. Eu falava: você vai gerar em meio à dor. As mulheres, ela têm a capacidade de ter um ventre, de ter um útero, e é justamente porque nesse ambiente Deus vai te fazer gerar. Você vai gerar mesmo na dor. Você vai gerar, você vai frutificar assim como José no Egito. Você vai frutificar e gerar assim como Ana. E eu comecei, né? E as irmãs foram muito edificadas, mas teve alguém que me mandou um áudio no privado chorando porque ela estava ali com o propósito de gerar, de engravidar. E naquele momento ela estava com um exame na mão, chorando, porque mais uma vez ela não tinha conseguido e ainda tinha dado alguns problemas. E qual foi a palavra que eu liberei por meio do sonho? Você vai frutificar mesmo na dor. Você vai gerar. E ela fez: Amanda, foi resposta de Deus. Amanda, eu tô chorando agora, mas é de alegria, o Senhor é fiel. E eu liberei sobre ela, eu falei: minha irmã, te acalma, porque nessa dor tem um propósito maior. Deus está te chamando para gerar um testemunho, e gerar um testemunho dói. Mas eu estou aqui para fazer parte disso. Nem se preocupa, porque o teu testemunho vai curar outras vidas e através dessa dor você vai frutificar. O seu ventre vai gerar e você vai frutificar dando testemunhos daquilo que Deus pode fazer e que Ele não opera como nós. Ele não age na ordem de Marta, chega aqui para curar Lázaro, não. Ele chega depois de 4 dias, porque o milagre é maior, dói frutificar no meio da dor, dói, mas o testemunho e o milagre é bem maior. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a líder, ela precisa ter esse discernimento. Ela precisa ter esse direcionamento. As pessoas vão seguir ela sem que você precise chamar. As pessoas vão te seguir pelo seu legado, por aquilo que você está recebendo de Deus, um direcionamento que vem do céu. Então, ser uma líder no reino é justamente isso. Se você tem esses sinais como líder, você está pronta, está preparada. E aqui no Instituto Levantando Mulheres tem lugar para você, tem um lugar de destravar a sua liderança. Eu recebo mulheres todos os dias: Amanda, eu sou líder, Amanda, trabalho com mulheres, mas eu quero destravar, eu quero mais. Eu digo: você chegou no lugar certo, porque é justamente isso que nós temos aqui. Inclusive, quero dizer para vocês que nós já preparamos a nossa agenda de junho, está poderosa,
para a glória de Deus. Todas as quarta-feiras, treinamentos de liderança. O Senhor nos deu um direcionamento e um projeto lindo. Esse mês vocês vão receber um treinamento de liderança no Instituto Levantando Mulheres, só as minhas alunas, de como liderar mulheres semi-analfabetas, como trazer elas e incluir elas na sua liderança, como elas vão ter espaço, como elas vão ter clareza e direcionamento. Esse mês nós iremos tratar sobre isso e tantos outros temas que eu trouxe. Cada quarta-feira vai ter um treinamento diferente. Vocês vão receber materiais de liderança. Então tem sido algo poderoso daquilo que estamos vivendo. E para a glória de Deus, nós também estaremos preparando o nosso e-book no final do mês com os devocionais todos do mês de junho. Vai ser momentos de crescimento espiritual, de conhecimento, de graça e de discernimento. Então, você precisa entender qual é o seu perfil no reino. Eu vou fazer algumas perguntas para você descobrir qual é o seu lugar, certo? Quando alguém precisa de ajuda, por que procuram você? Você não vai me responder. Você só vai fazer essa reflexão. Isso faz parte do nosso papel como mentor e terapeuta, fazer perguntas reflexivas para que o outro tenha resposta. Quando você quer mostrar que o outro está errado, você não diz, você está errado, você diz, você acha isso certo? E se fosse com você? São perguntas reflexivas que vai trazer no outro a resposta que ele não iria aceitar de você, certo? Aprendam isso aí. Então, se pergunte agora, quando alguém precisa de ajuda, por que procuram você? Segunda pergunta, qual dor você já venceu e sente que pode ajudar outras pessoas? A gente precisa refletir, certo? São perguntas que merecem reflexões. Em qual ambiente você se sente mais viva? Agora preste atenção. Em qual ambiente você se sente mais viva? Letra A, aconselhando. Letra B, ministrando. Letra C, organizando e conduzindo pessoas. Vou fazer a pergunta novamente. Em qual ambiente você se sente mais viva? Letra A, aconselhando. Letra B, ministrando, pregando, palestrando. Letra C, organizadamente conduzindo pessoas. Vamos ver o resultado. Você tem mais facilidade em, letra A, ensinar e explicar. Letra B, ouvir e acolher. Letra C, liderar e mobilizar. Vou fazer novamente as perguntas, porque isso é um exercício e a gente já vai ter uma clareza sobre o seu chamado. Novamente, você tem mais facilidade em, letra A, ensinar e explicar. Letra B, ouvir e acolher. Ou letra C, liderar e mobilizar. Agora vamos para o resultado. Se você respondeu com a maioria letra A, você está sendo chamada para ser uma mentora. Se você respondeu a maioria com a letra B, você está sendo chamada para ser uma terapeuta cristã. Se você respondeu a maioria com a letra C, você está sendo chamada para ser uma líder espiritual. Eu vou repetir novamente esse exercício para que você entenda aqui nessa mentoria qual é o seu perfil no reino. Eu disse para vocês que a última mentoria do mês de maio iria entregar algo poderoso. E sim, você já está tendo clareza sobre o seu chamado aqui. Olha só. Número 1. A pergunta. Quando alguém precisa de ajuda, por que procuram você? Número 2. Qual dor você já venceu e sente que pode ajudar outras? Em qual ambiente você se sente mais viva? Letra A, aconselhando. Letra A, aconselhando. Letra B, ministrando, pregando, palestrando. Letra C,
organizadamente conduzindo pessoas? Vamos lá. Agora mais uma pergunta. Você tem mais facilidade em letra A, ensinar e explicar? Letra B, ouvir e acolher? Ou letra C, mobilizar e liderar? Aí agora o resultado do exercício. Se você respondeu a maioria com a letra A, então você é uma mentora no reino. Deus está te chamando, corre, se capacita, porque você precisa viver o seu chamado. Agora, se você respondeu a maioria com a letra B, Deus está te chamando para ser uma terapeuta cristã. E as nossas aulas começam agora, dia 4 de julho. Então, se eu fosse você, não perdia tempo. Me chama no direct, faz a tua inscrição e começa a obedecer o teu chamado. E letra C, uma líder espiritual. E aí você entra na comunidade Destravando para liderar, destrava a sua liderança e você vai destravar outras mulheres para liderar. Então, entenda qual é o seu chamado no reino e me procura, porque aqui você vai ser destravada, capacitada e levantada para trazer cura para outras mulheres. E agora eu quero trazer para vocês frases proféticas de mulheres que nos inspiram nesse tempo, certo? E se foi dividida as respostas? Eu acabei de receber essa pergunta. Se for dividida as respostas, então Deus está te chamando para mais de uma área. Um exemplo, eu sou mentora, sou terapeuta e sou líder. E é por isso que eu trabalho formando mentoras, terapeutas e líderes. Então, se você acabou de fazer esse exercício e deu mais de uma resposta, é porque o Senhor está te chamando para algo ainda maior. Não só uma mentora, mas mentora e líder, ou mentora e terapeuta, ou terapeuta e líder, ou líder e mentora, e isso não é um problema. Eu vejo isso como algo poderoso da parte de Deus. E eu estou muito feliz em estar sendo revelado aqui. Sim, Rose já está inscrita no curso, já é aluna na nossa formação de terapeuta cristã integrativa. Para a glória de Deus. E ela é lá de Portugal. Beijo. E ela está inscrita na nossa formação, já está aqui, né, na mentoria, já recebendo treinamento, já estudando. E Deus só está confirmando aquilo que estava ardendo no coração dela quando ela me procurou. E eu tenho certeza que ela vai destravar muitas mulheres aí em Portugal, assim como tem outras alunas que testemunharam aqui no início da aula, que estão fazendo um trabalho lindo lá em Portugal, através do Instituto Levantando Mulheres. E eu posso dizer que isso é para a glória de Deus. Isso é quando você se compromete em obedecer o seu chamado e dizer para você que vocês também podem viver tudo isso. Seja aqui no Brasil, seja em Portugal, em qualquer lugar. O Senhor, ele nos levanta para viver o seu propósito e sem medo. E quando eu comecei a receber mulheres de Portugal, eu fiquei impactada com aquilo que Deus estava fazendo e eu entendi que era o Senhor me mostrando que o chamado dele vai muito além da nossa região geográfica, que existem mulheres que estão precisando de mim e de você, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares. Então hoje nós temos alunas da África, Portugal, mulheres de todo o Brasil que estão sendo destravadas, que estão se levantando para liderar, para viver o seu propósito sem medo. E como vocês viram, Rose é uma dessas alunas que já está inscrita na formação. E sobre quem está perguntando como faz para fazer o curso de terapia cristã comigo, é só me chamar no direct, tá certo? Que eu passo as informações tudo direitinho e vou te ajudar. E sim, você vai ser uma terapeuta cristã não só formada em neurociência, mas com fundamento bíblico e também em terapia, e uma profissional tanto pronta para atuar aqui no Brasil como também internacionalmente, certo? Agora eu quero trazer para vocês frases proféticas de mulheres que nos inspiram nesse tempo. Ana Paula Valadão vai dizer: não minimize o seu processo. É exatamente aí que Deus está construindo o seu propósito. Então eu digo para vocês, não minimize o seu processo. É exatamente aí que Deus está construindo o seu propósito. Amém de nada, Rose. Que Deus te abençoe, tá?
E eu creio que vocês estão sendo levantadas nesse tempo para viver o propósito do Senhor. E o Instituto Levantando Mulheres está aqui justamente para isso, para alinhar, para encaminhar, para estar com vocês, mentoreando e dando todo o suporte necessário, seja na formação de líderes, seja na formação terapeuta, seja como mentora e seja formando outras mentoras. E agora eu tenho outra frase para vocês. Quando você entende o seu valor, o inferno não tem mais poder sobre você. Valnice Milhões. Eu gosto muito dessa frase, porque ela fala muito conosco. É justamente isso. Quando você entende o seu valor, o inferno não tem mais poder sobre você. Por isso que a primeira coisa que eu trato no Instituto Levantando Mulheres é a identidade. Não tem como formar mentora, terapeuta, líder sem você se conhecer, sem você saber quem você é em Deus, sem tratar a sua identidade. Então, é a primeira coisa que a gente trata. Eu digo, ó, vai lá na plataforma e estuda a parte de treinamento sobre identidade. Depois conversa comigo, me fala a tua história. Eu sempre falo isso, me fala a tua história, me fala o que te trouxe até aqui e qual é o seu propósito. Porque eu preciso alinhar a sua identidade. Se você não sabe quem você é, você não sabe o que você vai fazer. Se você não sabe quem você é, você não vai saber fazer nada. Então, por isso a importância de primeiro entender quem você é, alinhar a sua identidade. Amanda, quem eu sou? Você é filha de Deus. Então, aqui a gente trabalha justamente isso. Primeiro, entender quem você é em Deus. E quando você sabe quem você entende o seu valor, o inferno não tem mais poder sobre você. Outra frase que eu acho muito impactante é: ser mulher de Deus não é sobre se encaixar nos padrões, é sobre viver em obediência. Por isso que eu falei, quer saber qual é o seu chamado? Obedeça ao IG. Obedeça o chamado inicial de ganhar almas. E aí você vai sim entender qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Outra frase de Thaís fala é: você não é invisível para o reino, você é estratégica. Você precisa entender isso, você não é invisível. Deus está te vendo e você é estratégica no reino dele. Você é uma ferramenta nas mãos dele, ele quer usar você, mas você precisa se posicionar para viver tudo isso. Vamos lá. Deus está levantando mulheres comuns para coisas extraordinárias. Quem fala essa frase profética é Raquel Lima. E eu amo essa frase porque é justamente o que Deus está fazendo aqui no Instituto. Deus está levantando mulheres comuns para coisas extraordinárias. Jéssica acabou de comentar. Eu preciso me levantar. Sinto que Deus tem algo maior e preciso alinhar o propósito. Então, fala conosco, porque aqui no Instituto Levantando Mulheres, você recebe justamente isso: alinhamento, clareza do seu propósito, e você se levanta para viver o seu propósito sem medo. Aqui, minha irmã, você chegou a uma mesa com clareza, é uma mesa que tem direcionamento. A mesa que Jesus está, ela tem direcionamento e clareza. E é isso que você encontra aqui no Instituto Levantando Mulheres. Agora vamos falar de neurociência, emoções e propósito. Eu costumo dizer que o nosso diferencial, o que tem levantado essas mulheres, por que eu tenho tido tantos resultados? As pessoas dizem, Amanda é terapeuta, Amanda tem resultado. Tenho. Eu mostro para vocês todos os dias provas sociais, trago os feedbacks das minhas alunas. E qual é o segredo? Neurociência com base bíblica. É justamente isso, não é motivar, não é frase pronta de coach, não é autoajuda, não, é neurociência, é ir direto no teu cérebro e mostrar que você tem a capacidade de reprogramar ele por meio da palavra de Deus, que você tem a capacidade de ressignificar suas dores e fazer do caos vitória, e fazer do ambiente de escassez colheita, e fazer do ambiente de dor testemunho de cura. É justamente isso que você aprende aqui. Então, sabia que com a neurociência nós iremos aprender que o cérebro ele libera dopamina e serotonina quando temos um propósito claro? É justamente isso. Então, quando você começa a viver fora do seu chamado, vai gerar em você ansiedade, estagnação e comparação. Porque o seu cérebro não está ali liberando dopamina necessária, serotonina. Você não está bem, você não está realizado, porque você não se encontra, você não sabe quem você é, você não tem uma identidade estabelecida. Então, pela neurociência, é fundamental você ter clareza do seu propósito. E na terapia cristã, você recebe o quê?
autoconhecimento, escuta profética, descoberta e clareza do chamado. Então, viver no centro da função gera paz, energia e movimento. É por isso que as mulheres que entraram no Instituto, elas estão em movimento, elas estão liderando, elas estão trabalhando, Deus está dando estratégias. Elas recebem meus materiais, mas Deus está dando a elas materiais novos, elas estão criando seus projetos. Isso é o quê? É dopamina no cérebro, serotonina, é realização. É a neurociência comprovando para vocês que quando você tem um propósito alinhado com o céu, você combate a ansiedade, a depressão, a comparação, a estagnação, porque você tem clareza. Vamos lá. O primeiro passo para o eis-me aqui. O que você tem nas mãos hoje é suficiente para começar. É justamente isso. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho isso. Eu não sei isso. Não, é o que você tem. O que você tem nas mãos é o que você precisa para começar. Outros passos que você vai precisar após identificar a sua função. Você vai dar um nome ao seu chamado. Eu sou chamada para ser terapeuta. Eu fui chamada para ser mentora. Eu fui chamada para ser uma líder. Outra coisa, você vai orar e jejumar por estratégias. É isso que as mulheres estão recebendo. Você vai buscar mentoria e formação. Porque ninguém se forma sozinho, gente. Eu precisei estudar muito. Eu falei para vocês, até hoje eu estudo. Eu passo, se eu tô no banheiro, eu tô estudando. Se eu tô lavando a louça, eu tô estudando. Se eu tenho um tempo livre, eu sento e começo a estudar, a anotar, escrever, preparar. Eu passo o tempo todo estudando, porque se você quer ser algo, quer ser alguém, quer fazer isso com excelência, você vai precisar buscar formação, mentoria. Você vai precisar. E detalhe, você tem tudo isso aqui no Instituto Levantando Mulheres. Vamos lá. Outro ponto específico, outro passo que você precisa dar. Sirva onde estiver. Comece pequeno, mas com fidelidade. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Outro passo, pare de se comparar. Seu processo é único. Pare de se comparar. Você não vai ser igual a mim, não vai começar como eu. Eu não comecei igual a ninguém, eu não sou igual a ninguém. Nós não podemos nos comparar. E se tem uma coisa que eu levo a sério é a comparação. Eu não me permito viver sobre essa prisão emocional. Eu não me comparo, muito pelo contrário, eu quero ser única, quero ser a primeira, eu quero ser aquela que foi julgada como isso não vai dar em nada, isso não tem futuro, a Amanda tá doida. Eu amo quando tem alguém que me subestima, porque isso serve de combustível para que eu entregue ainda mais resultado, excelência e validação. Essa sou eu. Então, eu espero que você aprenda com isso. Então, quando alguém vier te subestimar, te colocar para baixo, pega isso como um combustível para você mostrar para essas pessoas que a glória de Deus é sobre a sua vida. E que você não apenas começa, você começa e termina. Amém? Então, como diz em Isaías 6, versículo 8, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor, ele está soprando direção sobre você hoje. O que parecia confuso vai se tornar propósito. A partir de hoje, não ande mais perdida. Venha para o nosso instituto, peça ajuda, peça clareza, direcionamento. Aqui tem lugar e informação para você. Então, me chama no direct. E você que já está aqui, mulher, que já está sendo levantada, já faz parte do Instituto Levantando Mulheres, vocês estão aqui para viver algo novo e poderoso. E se preparem, porque o Senhor vai soprar ainda mais sobre vocês. Vocês vão viver algo ainda maior no seu chamado, na sua liderança. E eu estou diante de mentoras, de terapeutas e de líderes destravadas. Que você venha orar nessa manhã e dizer: Senhor, ativa em mim o dom que o Senhor plantou. Que eu seja resposta e que minha dor gere cura, que minha voz seja usada. Muitas mulheres, elas sofrem com a dor, mas porque elas não conseguem ter discernimento espiritual para enxergar a dor como um propósito. Elas entendem a dor como um fim, e Deus mostra para elas que a dor é só o começo de algo maior. Mas isso vai depender do seu posicionamento hoje diante da sua dor, do seu momento, do seu processo, certo? Quero dizer para vocês que nós já chegamos no final da nossa mentoria de hoje, é a última do mês de maio. Dizer para vocês que no mês de junho nós só teremos uma mentoria gratuita aqui no Instagram, devido à demanda do Instituto Levantando Mulheres.
Graças a Deus, nós estamos aumentando em números de alunas e eu não estou conseguindo dar conta. Então, por isso, a gente precisou flexibilizar a minha agenda para que eu também tivesse tempo, né, de descanso, tempo de cuidar da minha saúde mental, cuidar do meu espírito, da minha alma, porque eu preciso estar bem para cuidar de vocês. Então, a gente precisou flexibilizar a minha agenda e aí a gente diminuiu os conteúdos no Instagram justamente por isso. Então, se você precisa de algo mais específico, fala conosco e entra no Instituto Levantando Mulheres, porque a programação que é do Instituto, ela não foi reduzida, porque as mulheres já entraram com essa programação e nós iremos permanecer assim, tá bom? Peço que as minhas alunas aqui no Zoom permaneçam, porque a gente ainda tem mais coisa, tá certo? Mas eu vou me despedir aqui das alunas que estão no Instagram. E se você recebeu de Deus essa palavra, se isso ardeu no seu coração, me procura, porque Deus quer te levantar nesse tempo e o seu propósito é muito maior do que a sua dor. E onde você enxerga a dor, onde você enxerga o fim, Deus está mostrando uma luz, Deus está mostrando esperança, porque há esperança para a árvore que foi cortada. Deus está mostrando que existe testemunho, propósito e cura no meio da dor. Não foi à toa que ele mostrou para Tomé as marcas da cruz. Então, a dor dele trouxe vida e salvação. E a sua pode trazer cura a uma multidão. Que Deus abençoe, mulheres. Um abraço. Quero dizer que essa mentoria vai ficar disponível para vocês aqui no Instagram. Assim que estiver liberada, eu aviso nos stories, tá? Que agora eu vou ter o meu momento especial com as minhas alunas do Instituto. Um abraço. Amém, mulheres. Deixa eu vir aqui falar com essas lindas. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram aqui no chat. A gente vai encerrar a gravação, certo? Para que vocês fiquem mais à vontade para conversar, falar aquilo que receberam do Senhor.